Olá, boa noite. O Cenário Entrevista desta terça-feira recebe o diretor-presidente da Fundação Amazonprev, André Luiz Ogaíbe, o homem que é responsável por garantir os benefícios previdenciários dos servidores públicos inativos e pensionistas do estado do Amazonas. André Luiz Ogaíbe é formado em Administração Pública e Direito, especialista em Administração Pública, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ocupa a cadeira de número 4 da Academia Amazonense de Administração, que tem como patrono o pesquisador e ex-ministro francês Michel Crozier. Atualmente atua como professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e está à frente da Amazonprev há 2 anos e 10 meses. André Luiz Ogaíbe, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Liliane, pelo espaço. Tenho certeza de que a gente vai ter um bate-papo muito legal nessa terça-feira. Doutor André, você é doutor de fato de direito, né? Você é amazonense, filho de professores, e já deu para perceber que a educação foi a base de toda a sua trajetória. O que o estudo representa para você? Bem, o estudo ele representa toda uma mudança de perspectiva em termos pessoais na minha família, né? Os meus pais são professores, mas ao longo da nossa jornada aqui nesse plano terreno, as coisas nunca foram fáceis, né? Então nós fomos criados no bairro da Redenção, no Conjunto Ileia. A nossa rua no início não tinha asfalto, as casas não tinham muros separando as casas umas das outras. Era uma série de situações realmente que nos colocam, inclusive com muito orgulho, né, num patamar de estarmos num dos locais que eram considerados inclusive pobres da região de Manaus, e que foi evoluindo como toda a nossa família ao longo do tempo, não é? Então, os meus pais foram estudar. Meu pai é tecnólogo em construção civil, professor da Escola Técnica Federal, antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, depois Cefet, agora Instituto Federal do Amazonas, do IFAM. Então ele está lá já há quase 40 anos, professor, coordenador, já ocupou diversos cargos lá na instituição. E a minha mãe, ela lidava com, como a maioria das mulheres fazem hoje, com dupla jornada, cuidava da casa e também estudava para ser professora de língua portuguesa. Então, eu lembro que meu pai sempre falava que o que ia mudar as nossas vidas era a educação. E eu tenho uma lembrança muito grande de uma história. Eu vinha passando mal no ônibus, eu também fui aluno da escola técnica, e eu olhei para um carro fora do ônibus, o ônibus lotado, né, muito calor, a gente aglomerava mesmo no coletivo, naquela época não tinha pandemia. E eu lembro que eu olhei para fora e eu vi 2 pessoas fazendo graça num carro com ar-condicionado, tirando sarro das pessoas que estavam no ônibus, fazendo assim, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? Como mexeu com todo mundo que estava dentro do ônibus. E eu sabia que, como eu não tinha nascido rico, como aquelas pessoas, eu teria que mudar minha perspectiva. E a única forma que eu poderia fazê-lo era através dos estudos. Então, a educação na minha vida, ela simplesmente foi o divisor de águas. E seguindo a carreira dos seus pais, hoje você é professor e professor universitário. Conta pra gente como é que foi esse momento da sua vida. Você já sabia que iria ser professor ou não? Não. Os meus pais, inclusive, me desestimulavam a ser olha, eles falavam, olha, a gente estuda muito e o professor ganha mal. Então a gente quer ter, como todo pai, uma vida diferente para os filhos, né? Então eles diziam, a gente quer que vocês tenham uma vida diferente, eu e minha irmã, né? Então a gente seguiu profissões que não necessariamente eram vinculadas a qualquer atividade de magistério, mas ao longo da minha caminhada acadêmica, na própria graduação, eu me sentia muito confortável em apresentar trabalhos, começou assim, né? Apresentar os trabalhos de sala na frente, procurando explanar de uma forma bem didática, para que os meus colegas compreendessem o que eu tinha para expor, e isso foi ao longo do tempo me encantando. Como eu participava de pesquisa de iniciação científica, e a gente tinha que fazer a apresentação dessa pesquisa no final de todo o processo de coleta de dados, de pesquisa, de escrita de um trabalho acadêmico, isso acabou de fato me incentivando a seguir nessa carreira acadêmica, e aí eu me tornei professor. Então logo depois que eu terminei a segunda graduação, eu comecei a dar aula numa faculdade particular, para eu tentar ver se realmente eu tinha aquela... Se era aquilo mesmo que era aquilo mesmo que eu queria, e graças a Deus eu já estou
nessa jornada aí há mais de 15 anos. E no seu currículo, você é doutor em administração, professor da UEA. Conta pra gente como é essa sua trajetória acadêmica, quais são os trabalhos, as pesquisas que você desenvolve hoje lá na UEA? Bem, é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas olham e acham que ser doutor é só ter um título, não é? Ah, eu vou ser doutor. E a pessoa se esforça para ser doutor, tem um título, e tem muitos doutores no Brasil assim, que não desenvolvem pesquisa, que não escrevem artigos, que não participam de projetos. E ser doutor dentro de um ambiente de universidade, principalmente na universidade pública, é algo realmente desafiador, porque nós temos que captar recursos, nós temos que desenvolver pesquisas e nós temos que dar o retorno dessas pesquisas para a sociedade. Então hoje eu coordeno um núcleo, que é o Núcleo de Pesquisas em Política Pública e Planejamento Governamental, no PEP. Tá? Esse núcleo ele já existe na universidade desde 2008, são 13 anos de atuação. Sou professor do mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, e a gente vem desenvolvendo pesquisas principalmente na questão da gestão das políticas públicas, para que a gente busque ferramentas para, aplicar o orçamento público de uma maneira mais eficaz e mais eficiente, com mais transparência, né? Que nós tenhamos resultados das políticas públicas de maneira que as pessoas possam perceber, de fato, a presença do Estado por meio da eficácia das suas políticas públicas. E possam voltar a acreditar na política. E possam voltar a acreditar na existência realmente de um Estado que faça valer por elas o seu direito como cidadão. Antes de falarmos da sua atuação como diretor-presidente da Amazonprev, explica pra gente quais são as atribuições desse cargo que hoje você ocupa. Ou melhor, qual é o papel da Amazonprev? Bem, eu vou primeiro falar da Amazonprev para colocar o diretor-presidente dentro desse contexto, né? Mas assim, a Amazonprev ela é caracterizada como regime próprio de previdência. Então nós temos o regime geral, que é o INSS, que cuida de toda os trabalhadores, né, da Previdência Social, de todos os trabalhadores que são seletistas, né, que têm carteira assinada, CLT, etc. e tal, e daqueles que não têm regime próprio. A Amazonprev é o regime próprio de previdência do Estado do Amazonas, né? Então ele cuida dos aposentados e pensionistas, né, que recebem pensão por morte, tem que deixar isso bem claro, né? Cuidando dos recursos, gerindo esses recursos para que nós tenhamos condição de pagar sempre de maneira correta, né, essas pessoas que tanto contribuíram para a sociedade amazonense por meio da prestação de serviços através do Estado. E hoje a Amazonprev ela contempla aí todos os poderes, né, e órgãos auxiliares dentro da sua estrutura, o que é de fato algo realmente significativo. E o trabalho do diretor-presidente dentro desse contexto por exemplo, a priori, tomar decisões, quem decide, no caso, junto com os outros diretores, as aplicações financeiras dentro da Bolsa de Valores, do mercado, dos fundos que a gente aplica os recursos, é a atribuição do diretor-presidente junto com os outros diretores para que nós tenhamos rentabilidade e dentro desse sentido, para que nós alcancemos aí as metas impostas pela legislação, evidentemente para que lá na frente não falte recurso para pagar as aposentadorias e pensões, né? Então, dentro disso tudo, nós atendemos as pessoas lá, fazendo as revisões de pensão, né? Nós cuidamos de toda a questão destas contribuições segmentadas nos 3 fundos que nós temos dentro da instituição, e também nos cabe ali gerir todas as pessoas que vão cuidar desses processos, de tal sorte que elas estejam satisfeitas com o ambiente de trabalho e possam promover aí um atendimento digno para a sociedade. De servidor público a gestor, o que mudou? Muda muita coisa, né? A gente, quando é só servidor, a gente reclama muito. E quando a gente assume o papel de gestão, a gente começa a compreender, né, que as coisas realmente não são fáceis. Eu digo muito que quando a gente está só no papel de executar, a gente acaba sendo um engenheiro de obra construída. A gente vê a obra pronta e começa a arrumar defeito nas obras. Mas quando a gente assume o papel de ser o construtor, de ser o arquiteto, de ser o engenheiro, as coisas realmente são mais difíceis. Então a gente precisa compreender essas mudanças e tentar oferecer para as pessoas, né, as informações necessárias para que elas possam compreender todas as atividades que a gente desenvolve e atender, evidentemente, as imposições legais e os anseios da sociedade. Então, realmente é um trabalho muito difícil, desafiador,
mas que nos enche de orgulho quando a gente começa a alcançar resultados positivos. Nós voltamos daqui a pouco a conversar com o presidente da Amazonprev, André Luiz Ogaíbe. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. O universo da informação sem preconceitos. A pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta, às 6 da tarde, na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Nós voltamos a conversar com o presidente da Amazonprev, André Luiz Ogaíbe, e agora a gente vai falar desse novo desafio da carreira dele, que é comandar uma instituição previdenciária. Qual foi o seu principal desafio quando você assumiu a pasta? Bem, o principal desafio, né, na verdade, eu consigo segmentá-los em desafios talvez menores, mas que somam uma grande necessidade de atuação em termos de gestão. Porque assim, primeiro eu acabei sucedendo um grande amigo, uma pessoa que tem um histórico de excelente gestor, né, o Dr. Márcio Riz Meirelles, que vinha fazendo um bom trabalho à frente da instituição, né, e que era muito querido pelos servidores também. Então, suceder o Márcio já foi um grande desafio. Né? E suceder todos os outros gestores que nós tivemos na frente da Amazonprev que também fizeram um bom trabalho. Né? A gente tem que deixar registrado que geralmente as pessoas, quando assumem um determinado órgão público, elas acabam por desfazer o trabalho dos outros e assim a gente tem entendimento de que isso não é bom, isso inclusive causa uma série de danos, né, de descontinuidade à administração pública. Então, como docente da área de administração, como uma pessoa que é formada em direito, eu não jamais poderia descontinuar as coisas boas que vinham sendo feitas. Então, existia também, eu acho que esse foi o maior desafio. A partir daí, depois que nós tomamos realmente conhecimento de todas as coisas que precisavam ser feitas, eu recebi uma comissão de servidores da instituição que vinham pleiteando um plano de cargos, carreiras e remuneração há mais de 14 anos. Então, eles acabaram durante esses anos fazendo manifestações, paralisações, passeatas e vinham aí lutando para que esse plano fosse aprovado. Eu pedi a eles um tempo, pedi 4 meses para que eu pudesse tomar conhecimento de fato de todo esse processo e fazer a articulação disso junto ao governo, junto à Assembleia Legislativa, para que nós conseguíssemos implementar um pleito desses servidores que era um pleito de verdade, um pleito digno, um pleito que merecia atenção, e assim nós o fizemos. Estudamos, articulamos com as instâncias de governo e com a chancela do nosso governador, que foi muito sensível à causa, nós encaminhamos o projeto à Assembleia Legislativa e aí os deputados conseguiram compreender a ideia e aprovaram por unanimidade. Fizemos um trabalho realmente de formiguinha, de articulação para que isso pudesse ser feito. E o nosso governador promulgou a legislação que passou a entrar em vigor 2 meses depois de nós termos mandado, não só eu não cumpri o acordo, como fique claro, nós não cumprimos não porque ultrapassamos, mas porque nós fizemos em menos tempo do que estava acordado. Então, em 2 meses, nós conseguimos fazer toda essa articulação, né? Essa peregrinação, para que nós tivéssemos o êxito do plano de cargos, com um salário digno, com uma projeção, com uma certeza de que o servidor ele poderia ter uma estabilidade não só de cargo, mas uma estabilidade financeira para trabalhar na nossa instituição. Então, a partir daí, nós conseguimos alcançar todos os outros desafios que estavam à nossa frente, né? E aí nós tivemos, por exemplo, a migração
dos poderes para a Amazonprev, em 2019 ainda, em junho de 2019. E aí, nesse período, a Amazonprev já tinha firmado um acordo com o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, para que essa migração acontecesse, mas ela não vinha acontecendo e o nosso deadline, o nosso prazo final era junho de 2019. Então, nós fizemos uma grande articulação, visitamos, graças à boa entrada que a gente sempre conservou com os servidores, né, desses órgãos em particular. Nós tivemos acesso aos presidente do TJ, presidente do TCE, a procuradora, à época, a procuradora-geral do Ministério Público, né? Então, nós conversamos com todos eles, que de pronto nos receberam, e um pouco tempo depois nós conseguimos fazer a aprovação e sermos o primeiro estado da federação a congregar todos os poderes dentro de um único órgão previdenciário, como determina a nossa Constituição Federal. Então, o estado do Amazonas foi um estado de vanguarda, né? Passou a ser exemplo para os outros estados da federação, né? O nosso certificado de regularidade previdenciária, que inclusive nos dá regularidade fiscal, para que o Estado possa fazer empréstimo, para que ele possa receber transferências da União, ele é um dos elementos que dá regularidade fiscal, né? Nós passamos a receber esse certificado na sua integralidade, sem ressalvas a partir daí. Nós vimos recebendo de forma administrativa, mas com ressalvas. E nós passamos a recebê-los sem qualquer tipo de ressalva, por estar cumprindo mais um item, e aquele item realmente que estava faltando, na iminência de acontecer, e a gente teve que fazer todo um esforço para que ele acontecesse. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa experiência de articular um bastidor para poder aprovar um projeto de lei, porque é muito difícil aprovar um projeto de lei. É muito complicado, né? A gente percebe que há interesses, que há divergências políticas, a gente tem que conseguir trabalhar mostrando as coisas sempre de forma técnica, né? Eu inclusive digo isso em sala de aula. Quando a gente prepondera as questões técnicas, a gente consegue avançar. E aí foi um grande exemplo. A gente mostrou todo o histórico, os impactos, tanto financeiros como os impactos qualitativos que nós teríamos com a implementação do plano, e depois com a questão da migração dos poderes, que já estava o acordo assinado, nós teríamos só que cumprir esse acordo, fazê-lo executar. Então a gente teve que mostrar, de fato, que isso seria, de alguma forma, benéfico para os poderes, que nós estruturaríamos as coisas de uma forma que não causariam prejuízos, porque havia um grande medo ainda de causar prejuízo, e que, na verdade, nós mostramos a solidez da gestão, mostramos como nós estávamos aplicando os recursos, e quando nós fizemos isso de forma técnica, isso acabou ajudando bastante. Mas, de fato, é um trabalho difícil, mas quem está à frente dos órgãos que precisam fazer, a pessoa tem que se colocar à disposição para enfrentar as perguntas, para enfrentar aí os desafios que envolvem essas questões. Então, agora vamos falar de um outro desafio que foi a pandemia. Você já estava à frente da gestão, porque já são quase 3 anos, né, à frente da instituição previdenciária do estado do Amazonas. Conta pra gente como é que foi o funcionamento da Amazonprev nesse período que foi tão conturbado. Bem, antes de falar da pandemia, até para você entender e os telespectadores conseguirem entender a dimensão das coisas, a gente teve uma demanda crescente nos atendimentos de processo na Amazonprev, por conta da reforma da Previdência que aconteceu em novembro, na verdade, de 2019. Né? Então, a emenda constitucional número 103 de 2019, ela trouxe uma série de mudanças que acabou gerando para algumas pessoas que não entendiam essa questão previdenciária, que é de fato algo muito complexo, né? Acabou gerando uma série de dúvidas, e essas pessoas começaram a acelerar os seus processos de aposentadoria por conta da reforma. E nós explicamos, nós fizemos uma série de audiências nos órgãos públicos, uma série de entrevistas, panfletos, notícias nas nossas mídias sociais para tranquilizar as pessoas, mas mesmo assim havia muita disseminação de informação equivocada pelo WhatsApp, né, em fake news, em mensagens realmente que mais... Desestabilizou um pouco, né? Exatamente, que mais prejudicavam do que contribuíam, pessoas que davam informação sem saber. Então a gente teve um crescimento absurdo no início de 2020, com relação ao número de processos. E aí veio logo em seguida a pandemia com as restrições de atendimento, né? Então as pessoas queriam se aposentar, né, mas elas não poderiam ir ao seu órgão da entrada no pedido que viria para a Amazonprev, ou não poderia ir de fato à Amazonprev para tirar dúvidas. Então nós tivemos um momento realmente conturbadíssimo no início do ano de 2020, mas nós organizamos o atendimento,
Não parou de funcionar. Nós não paramos de funcionar. Nós seguimos as medidas restritivas estabelecidas pelo governo do estado do Amazonas, em consonância com o que era estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela OMS. E nós reorganizamos, inclusive isso nos motivou a nós acelerarmos uma série de perspectivas que nós estávamos em processo de implantação que nós tivemos que antecipar, como a questão do agendamento eletrônico. Então, com o agendamento eletrônico, nós conseguimos dimensionar sempre a quantidade de pessoas que eram recebidas no órgão, dentro das condições sanitárias ideais, com distanciamento social adequado, usando máscara, tendo acesso ao álcool em gel, com distanciamento para o atendente por meio, inclusive, de uma baia transparente de acrílico, para que a gente conseguisse aí, diminuir a probabilidade de contaminação, e sempre atendendo aos requisitos. Conforme ia restringindo mais, nós íamos também restringindo os nossos atendimentos, até chegar o momento que nós paramos de atender presencialmente, mas nós não deixamos de atender ninguém, porque nós implementamos os processos eletrônicos dentro da Amazon Prev, que também já estava em processo de acontecer, e por conta disso nós fomos atendendo por meio dos meios eletrônicos. E hoje permanece assim? E aí a gente veio voltando ao atendimento ao longo do tempo, conforme as medidas iam sendo menos restritas, né, liberadas. E aí a gente tem hoje um atendimento presencial por meio do agendamento eletrônico, né? Então isso ficou realmente institucionalizado, mais organizado. A pessoa chega lá, tem o seu horário, ela é atendida no horário, ela sai no horário, vai direto com o atendente que já sabe qual é o caso que vai tratar, que já tem um histórico da situação, porque quando você faz o agendamento e a pessoa diz o motivo, evidentemente o setor de atendimento da Amazon Prev ele já faz uma pré-análise antes da situação e já atende a pessoa sabendo o que vai acontecer. Então, isso melhorou bastante. E foram situações que foram antecipadas, potencializadas em função de todas essas situações, inclusive da pandemia. Nós voltamos daqui a pouco a conversar com o diretor-presidente da Amazon Prev, André Luiz Ogaíbe. O intervalo é rapidinho. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 19h, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com o presidente da Fundação Amazon Prev, André Luiz Ogaíbe. Vamos falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ela dispõe de um tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado. A Amazon Prev já está adequada a essa nova legislação? Mudou alguma coisa? Olha, por incrível que pareça, né? Nós fizemos pouquíssimas adequações, porque a Amazon Prev ela já vinha com um sistema extremamente rigoroso com relação à proteção dos dados. Até porque nós estamos lidando ali com pessoas que na sua maioria, inclusive, estão no estado de vulnerabilidade, às vezes, né? Porque são pessoas que talvez não tenham tanto acesso à informação, enfim, né? Pessoas com mais idade, pessoas que têm comorbidades. Então, a gente precisa cuidar do ser humano. E para cuidar do ser humano, a gente tem que protegê-lo sobre todos os aspectos, inclusive sobre as informações. Então, nós temos sistemas informatizados extremamente precisos com relação a esse processo. A Amazon Prev não divulga a informação. E aí eu quero, inclusive, deixar registrado que nós estamos implementando, inclusive, diversas barreiras de proteção na parte da informática, com diversos firewalls, com diversos elementos dentro dos servidores, com criptografia em diversas etapas, para que a gente não tenha invasão de hacker, né, que possa captar essas informações. Nós estamos protegendo em todos os sentidos. E os servidores, eles são, inclusive por lei, proibidos de passar essas informações para qualquer órgão, para qualquer pessoa, para qualquer circunstância. Então, assim, as adequações foram mínimas, e a gente já vem cumprindo com esses requisitos como uma questão institucional, diante da promulgação da própria LGPD. E todos os convidados que passam aqui nessa segunda temporada, a gente quer saber as impressões sobre o cenário político do país.
Qual é a sua opinião? Bem, é uma pergunta difícil, né? Mas a gente tenta achar um meio termo, porque o que acontece, Liliane? Eu vejo muito isso hoje, né? Eu não sou contra qualquer tipo de polarização, entenda. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um sistema político partidário que não dá para a gente comparar com o sistema brasileiro, que são sistemas diferentes, né? Mas lá há uma polarização. Nesse sentido, eu não vejo problema em polarizar. O que há, de fato, hoje no Brasil, em termos de situações que a gente precisa resolver como sociedade, é a questão da tolerância, né? É tolerar a opinião, é tolerar. Não significa dizer que eu vou aceitar, mas eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber me posicionar. Então, eu vejo muito isso em determinados grupos, que você é obrigado a escolher um lado, né? Você é obrigado, senão você vai ser de alguma forma excluído, né? Então, ou você concorda 100% com um lado, ou concorda 100% com o outro. Então, esse tipo de maniqueísmo, eu acredito que ele é prejudicial para as nossas vidas em sociedade, né? Então, amizades acabam, relacionamentos têm um término conturbado por questões políticas. Eu acredito que isso seja, de fato, algo que a gente precisa corrigir. Nós precisamos ser mais tolerantes como cidadãos e precisamos analisar as coisas de uma maneira mais crítica. A gente não pode aceitar 100%, não existe isso, de tudo que vem em termos de informação, de projetos de um lado ou de outro lado, né? Nós temos que criticar. Nem tudo vai estar correto, a gente pode aceitar uma situação e não aceitar outras, e a gente tem que saber criticar, né? E criticar não é criticar por criticar, mas criticar no sentido de refletir. E a gente tem que tecer esse tipo de reflexão, de discussão, porque é salutar. O processo dialético, ele se forma assim, né? A pessoa apresenta uma tese, a outra pessoa apresenta uma antítese, e a partir daí a gente faz uma síntese, né? As conversas fluem dessa forma, as perspectivas teóricas funcionam dessa forma. Então, no mínimo não científico as coisas que estão acontecendo. E eu, assim, tenho como algo a olhar para esse cenário político, algo que a gente possa absorver em termos de aprendizado, né? A gente tem que aprender sempre, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber se posicionar, mas dentro desse cenário político eu acho que a gente tem que evoluir como sociedade, tem que evoluir como nação, mas para que isso aconteça, eu acho que o primeiro passo é nós nos vermos como coletividade e sermos mais tolerantes. Bom senso, respeito acima de tudo, né? Exatamente. E antes da gente encerrar, vamos a um rápido bate-bola. Eu falo uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça, ou então o que essa palavra representa para você. Administração. Administração, foco, ouvir as pessoas para que nós consigamos implementar resultados. Gestão pública. Ninguém faz gestão pública sozinho. Nós fazemos gestão pública com pessoas. E temos necessariamente que sermos humanos, no sentido da humanidade, no sentido de ouvir o próximo, no sentido de prestar o melhor serviço à sociedade. Amazon Prev. Um grande desafio que se transformou num amor incondicional. Tecnologia. Algo extremamente necessário para que nós evoluamos em termos de sociedade. Não se faz gestão hoje, voltando aí aos outros pontos, sem tecnologia. Amazonas. O Amazonas é o meu amor, a minha paixão. Eu conheço 44 municípios do nosso estado e por onde eu passo, eu tenho orgulho de dizer que eu sou amazonense, eu tenho orgulho de mostrar a nossa diversidade, mostrar o quanto os nossos municípios são diferentes entre si e o que a gente tem a oferecer para o nosso país e para os nossos pros países de alguma forma que a gente acaba conversando com as pessoas e visitando. Você tem um medo? Tenho. Meu maior medo hoje, de alguma forma, é estar longe da minha família. Um sonho? Bem, a gente tem vários sonhos, né? Mas eu acho que o meu maior sonho é ver o estado do Amazonas economicamente, não dependendo da Zona Franca, com desenvolvimentos tecnológicos que nos coloquem numa perspectiva de fronteira tecnológica e que esse desenvolvimento dessas tecnologias se reverta para a gente em desenvolvimento econômico e que a partir daí nós tenhamos uma grande pujança no país a partir desse modelo tecnológico. Religião? Sou cristão. Quem é André Luiz Ogaíbe? André Luiz Ogaíbe é um cara que tenta ser simples, que não esconde suas origens. É um cara que sabe de onde veio e que tem muito orgulho de ter passado por uma série de situações na vida
que fizeram o André Zogaib ser o André Zogaib hoje, porque a vida é um eterno aprendizado, a vida é um engrandecimento e a gente está aprendendo sempre. Eu digo, Liliane, apesar dos títulos, apesar da academia, apesar da questão da ciência, que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para todo mundo. Até uma pessoa que nem passou pelas cadeiras da escola podem nos ensinar. Elas podem nos ensinar com as suas experiências de vida, elas podem nos ensinar com amor, elas podem nos ensinar com espiritualidade e uma série de outras coisas. Então, a gente tem que entender que a gente está sempre aprendendo. Diretor-presidente da Amazonprev, André Luiz Zogaib, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, um excelente programa, você é uma apresentadora fantástica, eu acredito que tudo isso que a gente está discutindo, as pessoas que vocês têm trazido aqui vão engrandecer ainda mais o trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!